Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril. Estamos vivendo a alegria da oitava da Páscoa. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és um único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todos os povos. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido e como no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, na alegria da ressurreição do Senhor, nós ouvimos hoje os 2 discípulos de Emaús, que um dia de domingo, que o primeiro dia da semana aqui já relata que é o dia de domingo, eles lá estavam caminhando e Jesus começou a caminhar com eles e eles não estavam reconhecendo que Jesus estava ali caminhando com eles. Eles só foram reconhecer Jesus ao partir o pão. Filho e filha, a boa nova da ressurreição, ela é para todos. Jesus, ele ressuscitou para todos. Mas ainda hoje há tantos batizados que ainda não conseguem compreender o tamanho da alegria da ressurreição do Senhor. Hoje ainda há tantos batizados que não celebram a alegria da ressurreição de Jesus porque não sabem o que é celebrar a ressurreição de Jesus. É preciso que os olhos deles se abram, né? E eles possam então ver que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida.
E quando a pessoa ela tem uma experiência com Cristo ressuscitado, eles voltam para trás e recomeçam um novo caminho, o caminho da evangelização. Foi o que aconteceu com esses dois discípulos. Quando eles reconheceram Jesus ao partir o pão, eles não perderam tempo. Eles voltaram atrás e começaram a falar: Jesus está vivo, ele apareceu para nós ao partir o pão. Meu filho e minha filha, precisamos evangelizar. Precisamos levar a boa nova da salvação, para que todos possam reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos evangelizar, porque Jesus trouxe esperança para todos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.